Caros cursistas, estamos aqui mais uma vez no nosso programa Formar MP, dessa vez com uma edição especial, em que trazemos os coordenadores dos CAOPs para discutirmos acerca das situações problemas que estão no âmbito do nosso ambiente virtual, no curso de procedimentos extrajudiciais e instrumentos de atuação do Ministério Público. Então, neste momento, temos como coordenadora do CAOP, Infância e Juventude, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, a promotora de Justiça, a doutora Sandra Angélica Pereira Santiago, que irá falar conosco a respeito da situação problema número 3, que trata sobre uma denúncia feita de uma criança em situação de risco. Denúncia essa que já foi feita ao Conselho Tutelar, que já tomou as devidas providências, Uma criança em que seus pais não se responsabilizam por ela, são pais alcoólatras, drogados, então todas as medidas pertinentes que o Conselho Tutelar poderia tomar foram tomadas, mas não houve êxito. Então, o Conselho Tutelar levou o caso à Promotoria de Justiça. Doutora Sandra, por favor, então, neste caso, como o Ministério Público trabalha, como o Ministério Público pode atuar na solução desse problema? Olá, Noraide, olá, cursistas. Essa situação, problema é uma situação clássica de criança em situação de risco, que demanda uma atuação dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, e o primeiro deles, o Conselho Tutelar, como a própria situação demonstrou. E nessa situação, a gente percebeu que, de fato, é muito corriqueiro trazer o Conselho Tutelar comunicações de fatos envolvendo crianças e adolescentes em situação de risco ao Ministério Público. O Conselho Tutelar ele tem um papel primordial dentro dessa rede de atendimento. E nessa situação, informa que ele, de fato, aplicou medidas de proteção. Então, o promotor de justiça ou o Ministério Público, que recebe essa comunicação do Conselho Tutelar, ele deve fazer um juízo prévio de admissibilidade daquela comunicação, pautado muito pelo princípio da intervenção mínima, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 100, parágrafo único, o qual preconiza que as intervenções dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos devem se fazer no mínimo necessário. Então, pautado nesse princípio, o promotor de justiça deve fazer aquela análise se, de fato, caberá a intervenção do Ministério Público. Lembrando que o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz as hipóteses em que o Conselho Tutelar deve encaminhar as notícias de algum fato envolvendo criança e adolescente ao Ministério Público. Dentre eles, podemos citar quando o fato constitua infração administrativa ou infração penal, ou quando nós estamos diante de esgotadas as medidas necessárias à manutenção dessa criança, desse adolescente, no seio de sua família natural, se lança a mão agora do expediente chamado destituição do poder familiar, ou quando há necessidade do afastamento dessa criança para o acolhimento, do convívio familiar para o acolhimento. Então, esse juízo de admissibilidade prévio, ele é imprescindível para que o Ministério Público ali identifique uma situação de intervenção ministerial, ou seja, a necessidade do Ministério Público intervir. Porque não é toda e qualquer negligência parental que vá demandar uma intervenção ministerial. É possível, então, que, de fato, não tenha havido ainda uma atuação completa da rede de atendimento e, por isso, é necessário esse juízo prévio de admissibilidade. Então, seria uma última instância o Ministério Público no caso. Se nenhuma das medidas anteriormente tomadas tiverem tido êxito, chega-se então ao Ministério Público. A intervenção do Ministério Público, ela deve, porque dentro do sistema de garantia de direitos, cada órgão ele tem um rol de atribuições. Então, o Conselho Tutelar tem um rol de atribuições previsto no artigo 136, assim como o artigo 201 do Estatuto também traz um rol de atribuições do Ministério Público. Então, para que não haja sobreposição de ações,
dos órgãos do sistema de garantia de direitos, é necessário que, de fato, a gente faça esse juízo prévio de admissibilidade para ver se aquela comunicação, ela, de fato, já traz uma situação que reclame a intervenção do Ministério Público. Na situação, caso, de fato, o promotor identifique uma das hipóteses em que ele deve, de fato, agir, né? Então, ele deve instaurar os procedimentos necessários para que, em decorrer disso, ele possa trazer as medidas judiciais ou até mesmo extrajudiciais cabíveis para o caso. Mais alguma observação a senhora gostaria de falar a esse respeito? Nessa situação, o Ministério Público, ele deve, caso ele identifique essa situação, ele deve instaurar o procedimento administrativo, que dentro daquela taxonomia clássica que nós temos de procedimentos, é o procedimento mais adequado porque nós estamos diante de uma tutela de interesse individual indisponível, já que a gente está tratando de uma situação de risco, né? Então, se o Conselho Tutelar, como disse na situação, esgotou de fato todas as medidas possíveis, né, para atender aquela família, aquela criança que está naquela situação e não conseguiu êxito, então o Ministério Público ele vai instaurar, vai de fato expedir a portaria instaurativa do procedimento. Dentro dessa portaria, ele determina algumas diligências. As diligências iniciais podem ser, por exemplo, a requisição de informações a alguns órgãos de serviço para complementar aquelas informações que o Conselho Tutelar já trouxe. Lembrando, né, que se houver uma requisição à assistência social, que se requisite o relatório de acompanhamento do caso, que é um documento compartilhado entre o Serviço de Assistência Social e os outros componentes da rede de atendimento, inclusive o Sistema de Justiça. E, diante disso, desses documentos, o Ministério Público ainda pode, para fundamentar e para dar sustentabilidade à medida que ele vai lançar mão do estudo social ou psicossocial elaborado ou pela equipe do Centro de Apoio às Promotorias da Infância e Juventude ou do Núcleo de Atendimento Técnico Especializado de Mossoró, né? Porque temos uma divisão regional no estado, então, a depender da localização da Promotoria de Justiça, ele pode lançar mão de qualquer uma dessas equipes. Então, a equipe fará o estudo social ou o estudo psicossocial e apontará as medidas mais pertinentes para aquele caso. Se é um caso de acolhimento, de afastamento dessas crianças do convívio familiar, para que possa realmente aquela família ainda ser trabalhada com os serviços da rede, né? Ou então, se é de logo, a hipótese de destituição do poder familiar, para que ela possa ser colocada ou em família extensa ou em família substituta, ou mesmo até a simples colocação, né, em família extensa. Então, o estudo ele vai apontar diretrizes, né, de quais as medidas que o promotor de justiça poderá adotar no caso. Caros cursistas, que maravilha essas explicações trazidas pela coordenadora, então, no momento do CAOP, Infância e Juventude. Agradecemos muito, doutora, as suas colocações, muito contribuirá aos nossos estudos. E, caros cursistas, até o nosso próximo programa.